a morte, Deus nunca é vencido. Olá galera, tudo bem? Eu sou Adelso Calvete e vou ministrar aula de português para concurso público, ok? Em especial para os concursos junto ao Colégio Pedro II, Instituto Federal do Rio de Janeiro, FATEC, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Vamos para o quadro? Observe, senhores. Estrutura das palavras. O que vem a ser estrutura das palavras? A estrutura das palavras é estudar os elementos que formam a palavra, denominados de morfemas. São os seguintes: radical é o sentido básico da palavra, é a parte que nunca muda e que mantém a informação da mesma. Vogal temática. Observe as vogais temáticas. Nos verbos, nós encontramos a, e, i. Essas vogais indicam a que conjugação o verbo pertence. Verbo de primeira conjugação. Verbos terminados em AR. Exemplo, comprar. Verbo de segunda conjugação. São os verbos terminados em ER. Exemplo, vender. Verbo de terceira conjugação. Verbos terminados em IR. Exemplo, partir. Então, nós vamos observar o seguinte: comprar, verbo de primeira conjugação. Vender, verbo de segunda conjugação. E partir, verbo de terceira conjugação. Então, as vogais temáticas A, E e I ratificam, confirmam se o verbo é de primeira, segunda ou terceira conjugação. Vamos falar sobre o tema. O tema é a junção do radical mais vogal temática. Vamos às questões de concurso, senhores. Observem. Quando falamos que uma palavra é formada por derivação prefixal, é porque ela tem a seguinte estrutura. Como eu estava falando, a derivação prefixal é o prefixo mais radical. Vamos entender melhor? Eu tenho a palavra infeliz. Quando eu falei que radical é a parte da palavra que nunca muda e que mantém a informação da mesma, aqui está o meu radical, é claro, e o que eu tenho antes eu chamo de prefixo. Então, a presença de prefixo mais radical, eu falo que a palavra infeliz ela é classificada em derivação prefixal, e é isso que importa na prova. Quando eu falo de derivação sufixal, eu falo que a minha palavra ela tem radical mais sufixo. Vamos no radical? Radical. Feliz é a parte da palavra que nunca muda e o sufixo é o que vem após o meu radical. Então, quando eu tenho a seguinte estrutura, radical mais sufixo, radical mais sufixo, para fins de prova, eu falo que essa palavra é formada por derivação sufixal. Olha que interessante. Quando eu falo que a palavra é formada por derivação parasintética, ela vai ter essa estrutura aqui, senhores. Que estrutura é essa? Prefixo, radical e sufixo. Prefixo, radical e sufixo vai precisar funcionar simultaneamente, ao mesmo tempo. Por que ao mesmo tempo? Se eu retiro o sufixo, a minha palavra perde o entendimento.
ou se eu retiro o prefixo, ela também perde o entendimento. Observe aqui, senhores. Vem comigo. Na palavra entardecer, eu tenho N prefixo, tarde radical, EC sufixo. Quando eu digo que essas três estruturas precisam funcionar simultaneamente para que a minha palavra tenha entendimento, é porque se eu tiro o prefixo, não existe a palavra tardecer. Ou se eu retiro o sufixo, não existe a palavra em tarde. Então, para que eu possa ratificar que a minha palavra representa uma parassíntese ou derivação parassintética, eu preciso entender que essas três estruturas precisam funcionar ao mesmo tempo. Observando a estrutura posterior, eu tenho derivação prefixal, sufixal. Já na derivação prefixal, sufixal, eu tenho a mesma estrutura da derivação parassintética. Eu preciso saber diferenciar uma estrutura da outra. Então, na parassíntese, como já foi dito, precisa funcionar as três estruturas juntas, prefixo radical e sufixo, ou seja, simultaneamente. Já na derivação prefixal, sufixal, mesmo tendo a mesma estrutura, se eu retiro o prefixo, eu ainda tenho a palavra. Infelizmente, eu retirei o in, eu ainda tenho a palavra felizmente. Se eu retirar o mente, eu tenho a palavra infeliz. Então, na derivação prefixal, sufixal, vai ocorrer com as mesmas estruturas que a parassíntese, porém não simultaneamente. Na derivação regressiva, surge de um verbo no infinitivo, ou seja, terminação R, verbo debater, e a regressão se transforma num substantivo abstrato, ou seja, o debate. Vamos lá. Um verbo no infinitivo que se transforma num substantivo abstrato. Na derivação imprópria, caracteriza-se pela mudança da classe gramatical. Exemplo: o amanhecer é lindo. Senhores, amanhecer, quando estudamos as 10 classes de palavras, nós entendemos que amanhecer é um verbo, por se tratar de um fenômeno da natureza. Nessa frase, na frase destacada, o amanhecer vai ser um verbo substantivado. Vamos entender melhor? Quando eu falo o amanhecer é lindo, eu pergunto: que é lindo? O amanhecer. Então, o amanhecer é o sujeito, onde amanhecer eu chamo de núcleo do sujeito. Ou seja, o que era um verbo se transformou em um verbo substantivado. Tá bom? Estudaremos agora o que nós chamamos de composição. O que seria a nossa composição, senhores? Formação de novas palavras a partir de 2 ou mais radicais. Já é sabido de todos, senhores, que na derivação eu tenho apenas um radical com um significado. Na composição eu vou ter o quê? Formação de novas palavras a partir de 2 ou mais radicais. Se eu tenho 2 ou mais radicais, eu tenho 2 ou mais entendimento, ou seja, uma palavra composta. Vamos observar? Para fins de concurso, poderá cair na prova da seguinte forma: composição por justaposição ou composição por aglutinação. O que seria isso? Na composição por justaposição,
é a presença de dois ou mais radicais que se unem sem perda de integridade fonética. Quer ver? Observa só. A palavra passatempo. Passa mais tempo. Não houve perda de integridade fonética. Já na palavra composta por aglutinação, encontramos a palavra planalto. Essa palavra planalto, ela é composta. Vamos observar os dois radicais. Plano, alto. Quando eu tenho dois entendimentos, eu tenho dois radicais. E na fusão, na junção desses dois radicais, eu vou ter perda de integridade fonética. Vamos lá observar? Se eu corto o ozinho, agora juntando eu tenho planalto. Tá legal? Então, quando eu tenho planalto e na junção dos dois radicais, eu tive perda de integridade fonética. Então, eu classifico essa palavra como aglutinação. Então, na prova, poderá ocorrer a palavra composta por justaposição, que é a presença de dois ou mais radicais que se unem sem perda de integridade fonética. Passa tempo. Já na composição por aglutinação, eu tenho dois radicais que se unem com perda de integridade fonética. Quando falamos a palavra planalto, eu sei que os dois radicais trata-se de dois entendimentos. Plano, alto. Quando nós temos plano alto, eu tenho e preciso fazer a junção, eu perdi a integridade fonética dessa vogal. Ou seja, quando perde a integridade fonética, eu falo que a palavra é composta por aglutinação. Então, senhores, estudem os exercícios propostos da apostila. Eu falei sobre estrutura de palavra, onde fazendo uma síntese das mesmas, eu posso dizer com propriedade que estudamos as derivações e as composições, onde as derivações trata-se de derivação prefixal, sufixal para síntese, prefixal, sufixal e regressiva e imprópria, isso quando ocorre apenas um radical. E as composições, trata-se de composta, da palavra ser composta por justaposição ou composta por aglutinação, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e juntos somos mais fortes.